pessoal, então a gente está no encontro 19, né? E eu quis, como eu falei para você semana passada, eu quis trazer um filme que a gente continuasse um pouco a trabalhar sobre essa questão do envelhecer, né? Vendo sobre uma outra ótica. Então, esse filme ele vai nos trazer algumas semelhanças e algumas diferenças com o Morangos Silvestres, que é o que a gente tinha visto a semana passada, né? Então, de novo, aqui a gente tem uma pessoa profissionalmente assim muito capaz, né? Que está envelhecendo, bom, no caso desse filme, então, o personagem, o Emílio, né? O personagem principal, ele é uma pessoa que está com os primeiros sintomas do Alzheimer, né? Então, ele sabe que ele vai esquecer, né, muitas coisas. E daí vai ter um momento onde vai virar um road movie também, né? Então, essas semelhanças são bem interessantes, onde também ele vai para a estrada, vai buscar algo através de uma viagem, como foi o caso do personagem do filme passado, né? Então, o filme é A Viver Duas Vezes, de 2019, né? E é um filme espanhol, ele se passa na região de Valência, e a diretora se chama Maria Ripoll. Então, aqui a gente tem o Emílio, né, que é esse personagem que era um professor de matemática, um estudioso da matemática, e que descobriu, ele era um cara bem genial na área dele, né? E então ele descobriu um número primo, que eu não sei, como eu sou bem fora da questão da matemática, não é algo que eu tenho estudado muito, não sei o quanto, né, isso é impactante dentro da matemática, descobrir um número primo, mas o que eu sei é que os números primos são raros, né, são uma raridade, e que alguém deve descobri-los. Então, pelo jeito, ele fez algo muito importante dentro do mundo da matemática, ele se orgulhava muito disso, ele se dedicou toda a sua vida ao estudo da matemática, e ele deixou de fazer muitas coisas também para se dedicar ao estudo da matemática. Uma paixão para ele, né? Mas teve um custo pessoal importante na questão da vida pessoal dele, das relações afetivas, né? Com a questão de ele ter se dedicado tanto para essa paixão, né? Então, eu acho que um tema central do filme, né, é a questão da identidade relacionada à memória, né? Então, que na realidade a nossa memória, a memória das coisas que a gente já viveu, ela forma a nossa identidade. Então, quando a pessoa é afetada por uma doença como o Alzheimer, muitas vezes não implica somente em perder a memória, mas o desespero principal é a perder a própria identidade, é como se ela fosse perdendo a nitidez pouco a pouco, né? E chega um momento onde a pessoa perde muitas das suas conexões, vai se empobrecendo nessas conexões, né? A ponto de também esquecer as pessoas da família, né? Encontrar um filho, um neto, e não conseguir reconhecer, né? Então, o filme chama muito atenção sobre a questão da formação da identidade a partir da memória. Só que é um filme que, ao contrário do que a gente poderia prever, assim, né, diante de um cenário desses, que fosse uma coisa muito triste, mas ele consegue tratar o tema com muita leveza, né? E daí, nessa leveza, ele vai falar muito sobre o amor também, né? Então, as relações familiares e tudo. Bom, eu acho que uma das coisas que estando ligado ou não ao tema Alzheimer, né? Mas ligado sim ao tema envelhecer, é a relação autonomia e velhice. Então, quando a gente é criança, né, existe
uma relação direta entre a autonomia e a infância, porque quando a gente é criança, quanto mais novinho a gente é, menos autonomia temos, mais dependentes somos dos outros, mais dependemos dos cuidados, né, das pessoas que são responsáveis por nós, quando somos criança. E, bom, a vida adulta, ela vai, né, a partir da adolescência, a vida adulta, ela vai sendo um crescente em termos de autonomia. Então, é claro que a gente busca, a maioria das vezes as pessoas buscam essa autonomia num nível de econômico, de ter sua casa, de ter, né, poder fazer suas coisas, mas também, coisa que não acontece sempre, né, mas um nível de autonomia emocional também, no sentido de estabelecer relações onde não exista uma dependência, né, afetiva em relação aos outros ou a outras pessoas, mas sim uma construção de nutrição e não de dependência, né? Então, a gente poderia chamar o mundo adulto de um mundo onde a gente constrói essa relação de autonomia. E talvez o envelhecer, né, seja um momento bastante duro, né, para algumas pessoas, porque depende desse envelhecer, ele vai implicar também em uma lenta perda de autonomia. Então, é como que, ao envelhecer, a gente vai aos pouquinhos precisando do apoio de outras pessoas, né? E, e aqui, esse filme, ele vai mostrar bastante essa questão, né? Onde o Emílio era uma pessoa que, né, tinha muito orgulho da sua autonomia, muito organizado, um pouco chegando a ser obsessivamente organizado, né? A casa toda organizada para ele achar as coisas imediatamente, né? Então, ele tinha um caráter chegando ao obsessivo, assim, né? De como tem um momento que ele está num bar, né? Ele pede um pão com tomate, daí ele reclama que a garçonete misturou as coisas, porque ele queria sentir o sabor de cada coisa separada. Então, isso é um pouquinho do caráter dele, né? Assim, de como ele se estruturou de uma forma um pouco controladora. E daí a gente tem a filha dele, né? Que também tem uma estrutura bastante controladora, né? E que ela se dá conta, à medida que o pai está manifestando o Alzheimer, ela se dá conta que vai ter que tomar conta dele, né? Mas que também ele não quer se render a isso. Então, o filme vai passar por também por um momento que é difícil, né? É difícil para os filhos, é difícil para os pais, né? Para a pessoa que vai cuidar, para a pessoa que está com essa vulnerabilidade, né? Que vai se apresentar com a velhice, e que, no caso do Alzheimer, é bastante uma vulnerabilidade, uma falta de autonomia bastante forte, e que não é, que a progressão é muito rápida, né? Então, não é como uma pessoa que não tenha nenhum problema neurológico, que vai envelhecendo e que consegue ter lucidez, autonomia, e que, bom, e que eventualmente precisa da presença de outras pessoas que o ajudem, né? Mas que consegue ter fazer um autocuidado, né? Estabelecer metas, estabelecer a forma como quer organizar sua vida, ter sonhos e concretizá-los, né? Então, a maioria de nós vai se fragilizar também com uma fragilidade que, inclusive, é física, né? Conforme o tempo vai passando, a gente não tem a mesma potência vital que os mais jovens. Hoje até a Laura estava falando sobre isso, né? Mas isso não nos impede de desfrutar a vida, é só ir descobrindo outras formas, né? E também se dando conta de que, eventualmente, a gente vai precisar, sim, o auxílio de outras pessoas, ou estar em grupos que se auxiliem mutuamente, né? Então, existe
digamos que na velhice, uma maior vulnerabilidade, que pode, em alguns casos, se manifestar também por uma crescente perda de autonomia, que é o caso do nosso personagem. Então, e o filme, então, ele vai chegar um momento, né, onde esse personagem ele vai entrar numa busca da memória, né? Quando ele se dá conta e ele toma ciência, é um cara bastante racional, dado assim que ele já trabalha com uma ciência bastante racional, uma linguagem numérica, uma estrutura organizativa interna que reflete essa organização externa, né? Então, ele se dá conta que ele vai perder uma memória que é preciosa para ele, né? Que é uma memória lá da adolescência dele, né? Onde ele encontra uma jovem que canta, né? Uma jovem da idade dele, que canta muito linda, né? E que convida ele para um passeio, e ele diz assim, eu não vou passear porque eu tenho que estudar, eu tenho que, né, resolver os meus problemas matemáticos. Então, é como se a estrada ali estivesse bifurcando, né, e ele tomou uma opção que não era a opção que a jovem lhe pedia, né? Mas ele ficou com essa marca durante toda a vida, de que ele podia ter tomado outro rumo. Né? Então, claro, ele fez uma opção, e é somente nesse momento de vulnerabilidade que ele se dá conta que ele teria que voltar para resgatar algo que ficou no passado. Né? E se a gente pensar um pouquinho, né, nesse resgate do passado, e a gente vê lá o Morangos Silvestres, que a gente viu no outro encontro, né, a gente vai ver assim que o quanto essas memórias da juventude, das paixões, são memórias afetivas, né? Elas, às vezes, no mundo adulto, no mundo de construção diária que a gente tem, estamos preocupado com tantas coisas, às vezes a gente não valida muito essas memórias, essas relações. Né? Mas daí, quando está na iminência de perder coisas, né? Tá na iminência de a proximidade da morte, a proximidade da perda, né? Então, é como que existem coisas que têm a ver com um universo que não é prático, não é utilitarista, e não é profissional, dado que a nossa cultura valoriza muito as relações profissionais, né? Então, é como se um universo afetivo e o universo da arte, o universo que não tem a ver com uma racionalidade, mas tem a ver com uma emotividade, com a apreciação da beleza, né? Então, esse universo ele se manifesta, é como se nos dois filmes mostrasse assim, que aquilo é o que realmente faz parte da essência da pessoa e que ela tem aquele momento para resgatar, né? Para resgatar, para saber quem ela é realmente. Né? Então, e também é uma jornada à procura do amor, né? Então, essa jornada que ele, né, o Emílio, vai em busca dessa moça que cantava para ele, né? E que ele disse que não queria passear com ela, e que agora ele faria tudo para retomar isso, né? E é interessante porque ele tem toda a consciência, né? Apesar de estar no início do processo do Alzheimer, ele tem toda a consciência de que essa moça, né, envelheceu também. Ele não está buscando uma jovem, ele está buscando essa moça já envelhecida. Ele quer reencontrar com a mulher que ela se transformou. Né? Então, é bem interessante esse aspecto também. Mas, aos poucos, dado que a família inteira estava preocupada com ele, né? Ele envolve toda a família nessa busca dele particular, desse resgate, mas isso faz uma denúncia, né? À medida que a gente vai transcorrendo o filme, a gente vai vendo uma denúncia sobre a estrutura dessa família, né? E de como ela se organiza e como que cada personagem também, né? Necessita de uma relação de afeto, só que, às vezes, na estrutura familiar, isso se manifesta através de manipulação, né? De autoritarismo,
de falta de empatia. Então, tudo isso parece que vai se revelando ao longo do filme, e daí tem uma relação que é muito importante, né? Que é a relação de filha e pai, né? Então, o quanto a Julia, né? Ela vai se construindo, né? A identidade dela se constrói numa tentativa tão grande de agradar esse pai, né? Inclusive, ela muda a área de trabalho dela, ela faz um curso superior para tentar estar próxima do pai, né? Então, ela é um personagem super controlador, super responsável por tudo, né? Mas, ao mesmo tempo, ela tem emocionalmente uma fragilidade muito grande, uma vontade, né, de ser querida por esse pai, que se sente controlado por ela e não quer saber, né? Então, também é uma trajetória de reencontro desses dois personagens. Então, é uma grande exposição das relações familiares. Então, a gente vai ver aqui também essa relação da neta, né, com o Emílio, que é esse confronto de gerações, né, que são tão diferentes, formas tão diferentes de entender o mundo, né? E depois, mas percebendo que ao longo do filme isso se mostra que essas formas diferentes de viver realidades, né? Porque ele é de uma geração onde ele tem dificuldade de lidar com o celular, e a menina é viciada em celular, ela só se comunica e age, toda a sua vida gira em torno do celular, né? Então, aos poucos, algo que parecia que ia distanciar tanto, né? E ela é muito ácida com ele, né? Então, essa relação que parecia improvável, né? Se torna uma relação muito importante dentro do filme, porque de alguma forma eles se encontram, né? Nesse desejo de conhecer o mundo, de se manifestar no mundo. Existe uma relação que vai se construindo, principalmente quando inicia a parte onde eles começam a viajar, né? Porque inicialmente o Emílio vai viajar somente com a neta, depois, em um momento, necessitam chamar o restante da família, né? Mas outro processo também que é mostrado assim é a questão do casal, né? Da filha, que não, onde existe uma traição, né? E que na realidade tanto a Júlia quanto a neta, né? Sabem dessa traição do marido, que é coaching, né? Que não trabalha, mas que a menina diz, né? Ele diz que é coaching, mas na realidade isso é para tapar, né? A coisa de que ele não está desempregado, né? E na realidade o que acontece é que ele, além de estar desempregado, está sendo sustentado pela Júlia, ele tem uma história com uma outra mulher, e a Júlia faz de conta que não sabe, né? A menina também testemunhou ele com essa mulher, né? Então, tem todo um segredo de família, né? E que vai chegar um momento onde isso se revela, né? E daí tem toda uma transformação das relações por base disso. Então, na realidade, o que está mostrando é que, às vezes, as famílias têm os seus segredos, né? Tem coisas que são sustentadas na base do segredo, do fingir não saber, né? Então, aqui a gente tem essa relação entre as gerações, como eu coloquei para vocês. Ela é uma menina que está sempre grudada no celular, e inicialmente parece um personagem super antipático, né? E ela demonstra assim, uma falta de empatia com ele, muito forte, né? Então, quando eles estão lá na mesa inicialmente, fazendo a refeição, e a mãe dela coloca assim, não, que ela está preocupada com o pai, então que ele venha morar junto com eles, né? E daí a menina diz assim, por que tu não coloca ele numa casa de velhos como se faz sempre, né? E diz isso na frente dele, né? Então, assim, ela demonstrava inicialmente uma falta de empatia muito grande, né?
e sempre socada dentro do celular, olhando o celular, e daí tem toda uma questão dos pais reprimirem isso, mas os pais fazerem exatamente a mesma coisa, né? Então, é toda a família que está sempre ali, só se relacionando através da tecnologia, né? De repente, o Emílio vai, aos poucos, né, estabelecendo, eles dois vão estabelecendo pontes, né? Pontes onde, na realidade, ela começa a cuidar dele também, né? Cuidar, e é interessante porque ela cuida, não abrindo mão dos meios que ela está acostumada, mas ela cuida simplesmente apresentando a tecnologia para o avô, né? Então, ela vai aos poucos introduzindo o avô nisso, e claro, ele não aprende, né? Mas isso vira uma relação de cuidado entre eles. Então, acho que tem uma coisa que o filme traz, que é o quanto, né, as relações familiares, as relações de amor, às vezes elas não se sustentam diretamente, né? Mas elas se sustentam entre várias camadas de relações e que algumas, inclusive, envolvem, né, o não querer ver o que realmente se passa, né? Então, em muitas camadas de relação, existe ou traições, como mostra na relação do casal, né? Ou uma coisa super autoritária por parte de uma pessoa, né? Ou um fingir fazer coisas que não faz, né? Então, que muitas vezes atrás da aparência, né, de felicidade, aparência de harmonia, aparência de família, né? Existe uma série de coisas que não são vistas e que, às vezes, mesmo os participantes daquela relação não querem ver determinadas coisas. Então, a Júlia é a pessoa que segura todas as pontas, né? Então, ela tenta organizar tudo, ela tenta segurar todas, ela é a pessoa que mantém a estrutura de família, né? À custa de questões pessoais, de uma ferida pessoal muito forte, né? Porque ela tenta manter a relação com o pai e ela não se sente amada, ela não se sente vista, ela faz qualquer coisa para isso, né? Ela faz qualquer coisa para manter o casamento, né? E ela tenta, né, tenta fazer o papel de mãe, de também educar a menina, mas aquilo que ela diz para a menina não fazer, ela faz, né? Então, ela está num lugar bem difícil, que acaba sendo um lugar de muita solidão, né? E ela lida com todos esses fatores com muita rigidez. A gente vê até mesmo com a forma como ela se veste, né? Esse cabelo preso, né? As roupas que ela veste são todas assim, como se ela estivesse controlando algo o tempo todo. E a gente vai ver durante o filme que isso vai mudar um pouco à medida que ela vai se dando conta e ela vai refazendo a relação com o pai e vai revisando a relação do casamento e vai se aproximando da filha, a gente vai ver que ela vai soltar o cabelo, né? Toda a vestimenta vai mostrando isso também. Então, uma das coisas que eu acho que é bem importante durante o filme, do percurso dele, né, é a constatação de que o vínculo entre as pessoas, ele se faz através da possibilidade de se mostrar vulnerável, né? Então, é na vulnerabilidade que existe a permissão para os diversos personagens cuidarem uns dos outros. Se a gente nunca se mostra vulnerável, né? Então, é como se nós mesmos os bastássemos. Inicialmente, parece que existe um esforço muito grande de todos os personagens para não mostrar essa vulnerabilidade. Acontece que o Emílio, ele não tem condição de manter isso, né? Ele vai ficando cada vez mais vulnerável, mesmo contra a vontade dele, ele vai se tornando mais vulnerável, e isso vai permitindo que as pessoas vão se aproximando dele, né? E vão também trazendo a consciência dessas pessoas de que agora esse pai, né, que parecia tão inacessível
e tão autônomo, ele vai precisar de ajuda. Então, a vulnerabilidade, ela é um fator também de integração dos vínculos, né? No sentido de a gente não ter que mostrar o tempo todo que a gente é forte. E daí o envelhecer, né, ele traz essa circularidade dos papéis que a gente vive na vida, né? Que na realidade não é só o envelhecer, mas o envelhecer ele traz evidências sobre isso. Então, quando a gente é criança, a gente é cuidado pelos pais, depois, quando esses pais envelhecem, a gente acaba cuidando desses pais, né? E mesmo, por exemplo, aqui a gente tem esses dois personagens, né? Onde a menina que ela inicialmente ela está fechada no mundo dela, né? E está fechada nessa questão mais de se comunicar através da internet, que é uma questão bem das gerações atuais, né? Ela aos poucos vai também conhecendo o papel dela de ensinar, de cuidar, de introduzir o avô nessa dimensão. Então, ela está saindo desse papel de criança mimada, né, para ir para um outro papel, um papel onde ela está ensinando, né, aquele professor de matemática que ensinou tantas pessoas. Então, é bem interessante a gente ver que os papéis na vida da gente, eles não são a gente, né? Eles circulam, e é interessante que a gente possa ter os papéis como um guarda-roupa, né? De 1000 possibilidades, onde às vezes a gente ajuda, às vezes a gente é ajudado, às vezes a gente aprende, às vezes a gente ensina, às vezes a gente está vulnerável, às vezes a gente protege alguém que está vulnerável. Então, que são muitos os papéis que a gente vive na vida. E eu acho que o filme todo ele vai ser esse se dar conta do que realmente importa, né? E da busca do dar espaço para isso que realmente importa, né? Porque uma das coisas é a gente se dar conta do que realmente importa e outra é o passo de abrir esse espaço, né? Então, principalmente quando o Emílio vai atrás do seu amor, né, de infância, ele está dando um espaço importante que ele nunca deu na vida dele anteriormente. Então, eu acho que tem uma questão, né, bem importante aqui, que eu acho que está muito relacionada às teorias tanto de Jung quanto de Hillman, né, que é a questão do daimon e da alma. Então, o daimon, a gente pode representar o daimon, e é interessante porque a palavra daimon ela é um anjo-demônio, né? Então, que tem a ver com o nosso propósito nessa existência. Então, o Emílio, ele tinha um propósito, era entender a linguagem da matemática, né? Ele sentia que a matemática era uma linguagem que possibilitaria se comunicar com as pessoas, né? Então, isso, claro que a linguagem é uma linguagem, a matemática, e pode, para quem entende essa linguagem, é uma linguagem encantadora, e ele dedicou a vida a isso, né? Então, o daimon, ele é algo muito forte para algumas pessoas, que significa reconhecer o propósito e se dedicar plenamente a esse propósito. Só que o daimon tem justamente esse nome, anjo-demônio, porque, às vezes, para cumprir esse propósito, a gente abandona a alma, né? Abandona esse estado de vulnerabilidade, né? Esse estado de percepção, esse estado de sensibilidade para cumprir essa exigência, né? Essa exigência de realização do daimon. Então, acho que o filme também ele vai dentro dessa questão, né? Qual é o propósito da minha existência e quais são os desejos da minha alma? E apontando que, às vezes, para cumprir o propósito, eu deixo a alma para trás. Eu acho que essa é uma questão muito central do filme. Tem outra questão que é a empatia e a tecnologia, o quanto a tecnologia nos afasta, né? Da possibilidade de sermos empáticos. Né? E daí tem duas questões dentro da matemática, né? Que, primeiro, a questão do número primo. Então, eu falei para vocês que eu não conheço muito da linguagem da matemática, não é algo que eu tenha uma afinidade, mas
a princípio, né, os números primos são aqueles que eles só podem ser divididos por 2 números, né, ou por ele mesmo ou pelo número 1. Então, eu acho que, metaforicamente, o número primo está significando a própria identidade, né? A identidade, essa unidade que somos nós. Então, no nível metafórico, eu faço essa elucubração, né? Eu quis trazer tanto o número primo como o símbolo do infinito, que também é algo que faz parte da linguagem matemática e que é recorrente, né? Porque esse sinal do infinito ele aparece em várias cenas do filme, e no final, quando ele reencontra o amor, né? Ela está bordando o sinal do infinito. Então, o que exatamente significaria esse 8, né? Esse 8 que é o sinal do infinito. Então, não posso responder exatamente, né? Mas eu fiquei pensando que essa coisa que existem situações, aspectos nossos, né? Que transcendem essa limitação do número primo, né? E que se abrem para uma relação com o universo, se abrem para uma relação de fusão com a totalidade, né? Então, eu acho que esse sinal dentro da estrutura do filme é um sinal de esperança, um sinal de um significado que transcende, né? Essa questão da unidade, né? Essa questão da própria identidade como uma manifestação de si, mas que é tão facilmente perdida. Então, que existe uma conexão dessa unidade com uma totalidade maior. Então, acho que também esse símbolo aí não está por acaso. Então, também a gente pode ver neles dois, né, a questão da ciência e da arte, né, a possibilidade de encontro entre esses dois aspectos do ser humano. E daí, bom, né, aqui a gente tem, que eu já coloquei, a questão do infinito, né, e o amor e eternidade, né? Então, o amor como um princípio organizador da vida, né, onde a gente vive uma relação diferente com o tempo e com o espaço, à medida que a gente pode se deixar tocar por essa energia que nós chamamos de amor, mas que não é o amor romântico, né? Não é aquele amor de ter que seguir um roteiro, casar, ter filhos, viver felizes para sempre, né? Mas é um amor como um princípio organizador e que, no final, né, permite eles se encontrarem diante desse mar, desse oceano, né, que representa essa totalidade. Então, em nível simbólico, acho que esse encontro é muito interessante, né? E depois é um filme que volta, né, para a grande metáfora que é a estrada da vida, né, que é esse percurso que a gente tem aqui nessa existência, que é uma grande estrada, é o caminho que nós fazemos, né? Que a gente pode trazer um pouquinho também o caminho do herói, né? Mas lembrando que quando o herói chega no ápice, chega lá onde ele encontra, né, o que ele foi buscar, ele retorna para casa e ele começa um novo caminho. Então, a vida, né, como essa grande estrada, com tantos caminhos e com tantas possibilidades. E a estrada que vai para frente e para trás, né? Então, essa ausência do tempo, né, ou essa maleabilidade do tempo, onde através da memória a gente volta para o nosso passado, né? E através dos nossos sonhos a gente vai para o futuro.